Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho e estou aqui mais uma vez com muita honra, alegria, prazer, muita satisfação de poder compartilhar aquilo que temos de mais precioso, que é uma porção da palavra de Deus. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo e saiba que esse canal tem um propósito muito bem definido, que é gerar uma cultura de leitura bíblica diária ao seu coração. Se esse tipo de conteúdo é relevante, já te peço de antemão, senão daqui a pouco você esquece. Curte, comenta, compartilha, segue o canal para não perder nenhum conteúdo. Nós estamos aqui nesse desafio de leitura bíblica diária, de Gênesis a Apocalipse, de janeiro a dezembro, lendo todo dia uma porção da palavra de Deus. Então, venha fazer parte dessa comunidade. E hoje, meus queridos irmãos, nós estamos meditando e refletindo sobre o segundo livro de Reis. E os capítulos específicos são apenas dois capítulos, os capítulos 17 e capítulo 18. Então vamos embora, porque tem muito conteúdo. E o capítulo de hoje é um texto muito forte e marcante, pois ele registra o fim do Reino do Norte. Sim, o Reino de Israel chega ao fim e nos mostra as consequências da desobediência contínua ao Senhor. E esse capítulo começa relatando o reinado de Oséias, o último rei de Israel. Ele foi um rei mau e seu governo terminou pela conquista dos assírios. Sim, os assírios invadiram o reino do norte, o reino de Israel. As 10 tribos que ficaram ao norte, elas são invadidas. E os assírios acabam levando todo Israel cativo. Mas o foco principal desse capítulo, que nós vamos analisar aqui, não é nem apenas o aspecto político, mas sim o aspecto espiritual de tudo que aconteceu. Deus, através dos profetas, advertiu o povo inúmeras vezes, chamando-os ao arrependimento. Mas Israel persistiu aonde? No lugar de idolatria, nos costumes pagãos, na injustiça e na negligência dos mandamentos de Deus. Eles rejeitaram o pacto que Deus havia feito com os seus antepassados. E por essa razão, meus irmãos, o juízo veio e chegou sobre a casa de Israel. O povo foi levado completamente destruído ao exílio. As cidades se esvaziaram e os estrangeiros que foram trazidos para habitar em Samaria, que era a capital do Reino do Norte de Israel, trouxeram seus próprios deuses, misturando ainda mais a adoração naquela região. Esse capítulo nos dá uma aula sobre como a desobediência sistemática e o coração endurecido levam à queda espiritual e a uma ruína completa. O povo escolheu caminhar por conta própria e o resultado foi a perda da sua terra, da sua identidade e da comunhão com o próprio Deus. A queda de Israel serve como um alerta para todos nós. Sim, não podemos brincar com a graça de Deus. Ele é paciente? Sim, também, mas ele é justo. Ele chama, ele avisa, ele espera, mas se não houver arrependimento, o juízo certamente virá. Que o nosso coração esteja sensível, queridos, à voz de Deus. Que possamos aprender com o passado e escolher obedecer, confiar e andar com ele todos os dias. E para o próximo capítulo, nós veremos uma porção que marca o início do reinado de um dos reis mais inspiradores de Judá, o rei Ezequias. E no início do capítulo 18 é registrado o começo do reinado de Ezequias, que ascendeu ao trono com apenas 25 anos de idade, realmente muito jovem, muito novo. E a Bíblia diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, assim como Davi, o seu antepassado. E o que isso significa na prática? Significa que ele removeu os altares idólatras, quebrou os postes ídolos e até destruiu a serpente de bronze feita por Moisés, lá na parte do Êxodo. Sim, por quê? Porque o povo tinha pego aquela serpente e começou a adorar ele, começou a idolatrar aquela serpente, ou seja, uma abominação diante dos olhos do Senhor. Ele confiou no Senhor de todo o coração, mais até do que qualquer outro rei de Judá, antes ou depois do rei Ezequias. E isso trouxe resultados. O Senhor estava com ele e Ezequias prosperou em tudo que ele fazia. Mas nem tudo foi perfeito. No 4º ano do seu reinado, o reino do norte, o reino de Israel,
acabou sendo levado cativo pelo reino da Síria. Um alerta claro para o que acontece com um povo que se afasta diante dos mandamentos do Senhor. E anos depois, esses mesmos assírios vieram contra Judá também, e Ezequias sobre o trono. E eles acabaram exigindo tributos e tentando intimidar o povo por meio de ameaças e mentiras. E esse capítulo nos mostra um momento de grande provação. O comandante do exército assírio, em voz alta, tenta amedrontar todo o povo de Jerusalém, dizendo que nenhum Deus pôde livrar as nações que a Síria conquistou, e que com Judá não seria diferente. Mas Ezequias nos dá um grande exemplo. Por quê? Porque ele se cala e ele não se desespera, ele vai buscar a direção do Senhor. Ele sabe que a vitória verdadeira não vem da força militar, mas da dependência de Deus. O capítulo 18 é um convite para confiarmos no Senhor com integridade, assim como Ezequias fez. Em tempos de pressão, medo ou ataque, a nossa resposta não deve ser o pânico, mas fé e confiança em Deus. Permaneçam firmes, limpe a sua vida de tudo aquilo que desagrada ao Senhor e coloque toda a sua esperança nele. E aí, gostaram do conteúdo de hoje? Esse vídeo edificou o seu coração de alguma forma? Então eu te peço humildemente para que você curta, para que você possa comentar, compartilhar e seguir esse canal. Para quê? Para que esse conteúdo chegue a mais vidas, a mais corações, para que as pessoas também possam ser abençoadas assim como você foi abençoado. E agora chegou o momento de me despedir de todos vocês, deixando a graça e a paz do Senhor Jesus e dizendo também que amanhã, se assim o Senhor permitir, teremos muito mais. Shalom!